Olá, boa noite. Como você passou a semana? Que bom poder voltar novamente, nos encontrando nesta noite para estudar a palavra do Senhor. Estou contente, feliz por ter esta oportunidade de compartilhar mais um tema muito interessante que a Bíblia nos apresenta. Eu gostaria que você, como sempre tenho dito, tenha a Bíblia em mãos, porque a cada domingo, a cada encontro desse projeto, da classe bíblica, do Escute Aqui, nós estudamos a Bíblia e ela somente. Que o poder de Deus nos ilumine nesta noite e que a graça do Senhor nos traga alegria e prazer. Vamos louvar ao Senhor, quero convidá-lo para cantarem comigo esse hino de adoração ao nosso bom Deus. Eu quero lhe convidar neste momento para fechar os seus olhos e nós queremos elevar a Deus uma prece, uma oração. Eu sei que você enfrenta também os seus desafios, as suas lutas. Não tem sido fácil o dia a dia do cristão. E eu gostaria de interceder por você. Você que neste momento tem enfrentado desafios na área financeira, na área sentimental, na área espiritual. A área espiritual é um tema que tem abatido muitos de nós. E eu creio no poder da oração. Feche os seus olhos e oremos. Pai eterno, Deus querido, mais uma vez aqui estamos com alguns de teus filhos do outro lado da tela. E eles neste momento se unem a nós em oração. São várias pessoas que clamam a Deus pelo teu poder. E é por isso, Senhor, que nós o exaltamos, glorificamos o teu nome. Temos a certeza e a segurança de que, através de Jesus Cristo, o Senhor pode nos ouvir. Nós estamos atentando
para aquilo que a Tua palavra nos diz que devemos pedir, que devemos buscar, que devemos bater. E aqui estamos, Senhor, rogando dos altos céus a Tua bênção, que o Senhor nos dê a iluminação necessária para o estudo desta noite, que fala de uma nova natureza, de uma nova vida ao Teu lado. Nós precisamos também de um milagre em nossa vida. Precisamos passar pela experiência do novo nascimento, da verdadeira conversão. Nós precisamos, Senhor, nesses dias, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Por favor, atue em nós, atue em cada uma das pessoas que nos ouvem nesta hora. Deus eterno, de maneira muito especial, eu quero interceder por todos aqueles que nos ouvem neste momento. Aqueles que têm enfrentado desafios na área da saúde, estão acamados, foram contaminados pelo Covid ou estão hospitalizados, que o Senhor atue, restaurando cada célula, revigorando a vida e a condição de saúde desta pessoa. Nós oramos também por aqueles que têm enfrentado conflito nos lares, quer entre os cônjuges ou entre os filhos, que o Senhor atue poderosamente nesta casa, nestas vidas. Nós nos lembramos também daqueles que têm estado desempregados e precisam do sustento do pão de cada dia. Que o poder de Deus possa operar na vida destas pessoas, aonde quer que elas estejam. Que elas se sintam amparadas e sustentadas por Ti. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, que bom poder voltar aqui, estudar a palavra do Senhor com você. Mais uma vez, estamos já na reta final de nossa série de estudos da palavra de Deus, mas quero lhe dizer que tem sido um prazer muito grande estar contigo, com a sua família, com você, a cada domingo, estudando a palavra do Senhor. Você está com a Bíblia em mãos, você a tem, então use a Bíblia, pegue uma caneta, sublinhe o texto, anote as perguntas. E é muito importante que você participe conosco, juntamente com a sua família, chame o seu filho, chame as pessoas que estão próximas de você, para que acompanhem o estudo da Bíblia. O que nós teremos para compartilhar com você neste momento é um assunto que eu aprecio muito. Sabem qual é? O poder da palavra na transformação de vidas. O que a Bíblia pode fazer mudando comportamento, postura, atitudes. Eu fico muito impressionado quando eu testemunho pessoas que levavam uma vida desalinhada com os valores sociais, pessoas que levavam a vida marginalizadas. E quando se confrontaram com a revelação, quando se confrontaram com a Bíblia, esta palavra foi transformando as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento. E é bonito de ver essas pessoas sendo transformadas. Sabe o que disse Paulo quando escreveu aos Coríntios, apresentando a mudança que ocorre naquele que aceita Jesus Cristo? É um texto muito interessante, que eu gostaria que você fosse lá comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 17. Perceba o que Paulo, quando escreveu a esta igreja, ele descreve a mudança daqueles que aceitam a Jesus. E eu leio o texto desta forma: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Que texto inspirador, né? Se alguém tem vivido uma experiência pessoal com Jesus, tem andado lado a lado com Jesus, há uma evidência clara aqui de uma mudança de comportamento, e o texto, de maneira explícita, está afirmando que essa pessoa se torna em uma nova criatura. E as coisas antigas, elas deixam de ser relevantes. Você passa a viver uma nova vida. É isso que acontece quando nós permitimos ser moldados pela palavra. É isso que acontece quando nós diariamente clamamos
pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ela tem uma função extraordinária em nossa vida. Aliás, ele tem várias funções, né? Nos fazer lembrar daquilo que nós conhecemos, estudamos. O Espírito Santo nos alerta, nos adverte em relação àquilo que é certo, que é errado. O Espírito Santo nos sensibiliza, o Espírito Santo nos remete a Jesus Cristo. As ações dele são extraordinárias. E o que eu quero apresentar aqui a você, não importa a condição em que você esteja, há poder quando você se rende a Jesus Cristo e há uma mudança natural, sobrenatural em sua vida. E por isso que Paulo, quando ele trata desse assunto, ele fala assim: se alguém está em Cristo, ele passa a ter uma nova vida. 1 Pedro, capítulo 4, nos mostra também que quando a gente passa a viver uma experiência com Jesus, a nossa forma de encarar as provações, as lutas, também mudam. É interessante isso. 1 Pedro, no capítulo 4, e o verso 12 e 13, traz uma versão muito interessante, traz uma afirmação muito interessante a respeito do crente, do cristão, ao confrontar-se com Jesus Cristo e como ele vai tratar as provas. Leiam comigo 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Que coisa extraordinária, né? A maneira como Pedro apresenta aqui, ele está dizendo assim: queridos, não fiquem assustados com o fogo que surge no meio de vós. Há um objetivo, o objetivo é prová-lo. Não fique imaginando: isso está acontecendo porque eu não devolvi o dízimo. Isso está acontecendo porque eu não fui na igreja. Isso está acontecendo por isso ou por aquilo. Não é? Às vezes logo nós transferimos responsabilidades, imaginamos e nos culpamos, né? Às vezes pelas provas que temos enfrentado. E aqui Pedro nos chama a atenção de que nós devemos olhar para as provas como um instrumento de Deus para nos provar, né? E aí ele chama a atenção também para que, na medida em que nós nos tornamos enfrentamos as provas, nós nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E há uma recompensa. Assim como Cristo, ele termina o texto, na revelação da sua glória, ele foi exaltado, nós também haveremos de nos alegrar, haveremos de nos exultar por ocasião da volta de Jesus Cristo, né? Só um pouco mais. E nós haveremos de nos beneficiar destas grandes maravilhas que é a alegria de estar com Jesus Cristo. E aí você pode estar aí se perguntando: mas pastor, como que nós vamos intensificar essa comunhão? Como nós vamos estabelecer esta comunhão? Na mesma carta de Pedro, no capítulo 1 e agora no capítulo 4 e o verso 7, diz assim, 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 7. Diz assim o texto: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Aqui, evidentemente, o texto está falando de maneira muito clara que a oração é um dos meios, é um dos recursos. O estudo da Bíblia, somado à oração, intensifica a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Por isso que eu digo, e a Bíblia está repleta de exemplos que afirmam que o segredo do sucesso dos grandes heróis que a Bíblia destaca e estão apresentados lá na chamada Galeria dos Heróis, em Hebreus capítulo 11, todos eles fizeram da oração e da comunhão com Deus o seu dia a dia.
Era constante os momentos de oração. Jesus, a gente olha para Jesus e a gente fica impressionado a maneira como ele encarou as provações, os desafios, mas acompanhe os passos, o tempo que ele dedicou à oração. Entendem? Então, por isso, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós vamos saber enfrentar as provações com sabedoria, ciente de que essas coisas estão acontecendo, não só comigo, mas para os crentes ao redor deste mundo, eles estão enfrentando também provações, e estas provações nos tornam co-participantes dos sofrimentos de Cristo. E assim como Cristo foi exaltado na sua glória, nós também haveremos de sê-lo. Queridos, deixe-me dizer uma coisa aqui. Uma vez que o Senhor nos confiou esta esperança de uma nova vida, Ele também confiou uma missão para nós. E a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o verso 14, Mateus 24, verso 14, nós lemos a palavra de Jesus afirmando o seguinte: será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Percebam, Jesus nos confiou a segurança da salvação, mas Ele também disse: meu amigo, meu filho, compartilhe estas boas novas às pessoas. Fale para elas a respeito de um juízo que será estabelecido em breve. Fala para elas a respeito de uma nova terra, de uma nova vida, tal qual foi apresentado a João, lá na ilha de Pátimos, em uma visão que está relatado no capítulo 21 de Apocalipse. Sabe, além desses privilégios todos, Deus nos confere a oportunidade de dizer assim: amigo, fale de Jesus, meu filho, anuncie essas boas novas, fale dessa esperança, o Senhor nos confiou, e você vai ver que na medida que você intensifica a sua comunhão com Jesus, através da oração e do estudo da Bíblia, você vai ter mais prazer, mais gosto em compartilhar toda essa experiência com aqueles que estão ao seu redor. É necessário se preparar para isso, para cumprir essa missão? Será que nós precisamos nos preparar? Veja bem, mais uma vez, vamos para a carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3 e o verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Você está folheando a sua Bíblia aí? Vamos lá? É importante que você tenha o texto sagrado em mãos e você acompanhe cada um destes versos, cada uma destas leituras. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Será que eu preciso me preparar? Olhem só que mensagem poderosa é esta. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha aí, busque a presença de Jesus, coloque Jesus em sua vida, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que extraordinário, eu preciso me preparar, sem sombra de dúvida. Esta experiência de um relacionamento pessoal com Jesus através do estudo da Bíblia e da oração fará com que a palavra de Deus aqueça sua vida, aqueça o seu estilo de vida, dá mais brilho no seu andar, manifesta-se através dos seus lábios, da sua postura, da sua conduta. E agora eu preciso me preparar? Sim, eu tenho que estar pronto para responder o motivo e a razão de minha fé. Por que eu ando com Jesus Cristo? Por que eu o tenho como Senhor de minha vida? Você tem que estar preparado para responder àqueles que o questionam da esperança que alimenta o seu viver. Afinal de contas, nós estamos aqui porque temos uma esperança em nosso coração. A esperança da vida eterna, a esperança de uma nova vida ao lado de Jesus. E assim sendo, amigos, reconhecendo Jesus como nosso Senhor de nossa vida, eu quero ler com você Colossenses capítulo 2 e o verso 6. Colossenses capítulo 2 e o verso 6 a 7. Olhem só que inspiração são estes versos aqui. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu Jesus? Viva como ele viveu. Ande como ele andou. E olhem só na sequência. Nele radicados,
nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Aqui ele nos desafia a ter uma mudança radical. Por isso que na sequência, Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz assim, estejam radicados, estejam edificados, estejam confirmados. A sua fé tem que estar baseada naquilo que você foi educado, naquilo que você foi instruído. E você não pode parar aí. Você tem que continuar crescendo, você precisa continuar desenvolvendo o seu conhecimento através do estudo da Bíblia, através da orientação do dom da profecia. Você precisa continuar crescendo e intensificando os seus momentos de oração. Muitas vezes, às vezes a gente começa a nossa experiência de oração dedicando talvez 30 segundos, 1 minuto, e você às vezes acaba o assunto, não tem o que falar. Mas na medida em que você persevera neste seu relacionamento com Jesus, você vai vendo que daí vai passar 3 minutos, vai passar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, e o tempo vai passar que você não vai nem perceber. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso orientador. E há um princípio bíblico que deve reger a vida do cristão. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Olhem só que texto interessante que Paulo escreveu aqui. A igreja de Corinto diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o princípio que deve dirigir a vida do crente? Tudo que você fizer, você tem que fazer para quem? Para glorificar a Deus. É o que o texto está falando. Ó. Quer comer, você quer beber, ou você quer fazer qualquer outra coisa. Lembre-se de fazer a seguinte pergunta: isso está agradando ao Senhor? Isso está glorificando ao Senhor? Percebe, amigos, que a vida cristã, ela não é limitada pelas regras que muitas vezes alguns querem se esquivar, querem fugir delas. A vida cristã é pautada em relacionamento. A vida cristã, ela é pautada em uma comunhão pessoal com Jesus. A vida cristã tem que ser assim. Então, estas perguntas, elas precisam ser feitas. Jesus se agrada disso. Isso que eu tenho falado, as pessoas com quem tenho andado, o que eu tenho visto e ouvido, é do agrado do Senhor Jesus. Então, por isso que Paulo disse assim, ó, tudo que você fizer, ou comida, ou bebida, ou qualquer outra ação, você precisa fazer para glorificar a Deus. Dentro deste contexto, eu quero levá-lo lá no Antigo Testamento. O contexto de glorificar a Deus através de nossa vida, de nosso corpo. A Bíblia, amigos, recomenda o tipo de alimentação que eu devo usar, porque todo alimento que eu ingiro, esse alimento vai afetar a minha adoração. Todo alimento. Então, se eu não for cuidadoso naquilo que eu como, naquilo que eu bebo, isso vai comprometer a minha adoração. Por quê? A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E se ele habita em nós, eu preciso ter o cuidado de não colocar neste corpo aquilo que vai desagradá-lo. Se você for no Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 11, eu encontro aqui, Levítico capítulo 11, eu encontro aqui uma série de orientações que definem que tipo de carne eu devo usar no meu dia a dia, no meu alimento. Se você olhar ali em Levítico capítulo 11, os versos 2 a 4, diz assim: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Percebem aqui que não há uma descrição. Há, sim, uma descrição de quais animais. Há uma descrição das características desse animal. Primeiro, quadrúpede.
Segundo, precisam ter duas características bem definidas, e as duas precisam estar presentes em todos os animais limpos. A primeira delas precisa ter unhas fendidas, ou seja, o casco dividido em dois. É bem verdade que talvez que quem me ouve não tenha tanta experiência assim para identificar as características fisiológicas de um animal, mas só para que você saiba, há uma diferença muito distinta entre o cavalo e o boi. O cavalo tem o casco único, né? Meio em concha, não é isso? E eu tenho o boi. O boi, ele já tem o casco, e o casco é dividido em dois. Essa é a primeira característica. A segunda característica tem que ruminar. Você já se deu conta de que normalmente uma boa parte dos quadrúpedes eles ficam o tempo todo mastigando, mesmo quando não estão comendo a grama ou um outro alimento. Eles estão o tempo todo mastigando. Este ato significa ruminar. Então, o animal limpo que nós podemos fazer uso, ele precisa preencher essas duas características. Não pode preencher uma delas. Prova disso que o porco, ele é um animal que tem unhas fendidas, mas não rumina. E a Bíblia, de maneira muito explícita, afirma, no mesmo capítulo 11 de Levítico, que ele é um animal imundo e inapropriado para o consumo. Bom, por que eu trato esse assunto com você? Porque nós estamos usando esses alimentos. Como já foi dito, tudo que eu fizer, quer seja comendo ou bebendo, ou qualquer outra ação, eu tenho que fazer para glorificar a Deus. E se a palavra de Deus está me dizendo, está afirmando que este é um animal inadequado, e de maneira muito explícita afirmando que é um animal imundo, logo isto não irá glorificar a Deus. E você precisa estar atento a esses conceitos. Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia ela é completa. Ela não fala apenas dos meus interesses. Ela fala também dos meus desafios, como eu tenho que me posicionar diante do dia a dia nas minhas atividades seculares. Ok? Então, você entendeu? É um assunto interessante e eu creio que você deve ter assimilado essa informação, porque afinal de contas, nós estamos usando a Bíblia, e a Bíblia, como sabemos, toda ela, já estudamos isso com você, foi inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos educar, para nos ajudar na justiça, nos valores em que eu haverei de estabelecer. Há um outro princípio que deve dirigir a vida do cristão, aquele que passou pela nova experiência, da nova vida. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 10 e o verso 31, aqui há uma mensagem muito interessante que é importante nós lermos aqui. 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. E aí, nós aprendemos, nós identificamos que há aqui um padrão a ser usado. Além da nossa alimentação, a Bíblia fala também como que eu devo me vestir, né? Qual deve ser a minha conduta no vestir. Lembram-se que o padrão é quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra atividade. Eu tenho que glorificar a Deus. Paulo, quando escreveu a Timóteo, aqui afirma, se você for lá comigo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, primeira carta de Timóteo, no capítulo 2 e os versos 9 a 10, eu leio o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Percebem aqui, queridos, vocês podem aqui entender de que uma vez passando pela nova experiência em Cristo,
Precisa haver uma mudança em nossos atos, em nossas palavras, como já disse no início. E a palavra de Deus ratifica, ou seja, a nossa atitude em relação ao nosso vestuário ou aos acessórios que porventura venham usar. Eu tenho que vestir-me com modéstia. Eu preciso exaltar a Deus através do meu corpo e não exaltar o meu ego ou satisfazer os meus interesses. A experiência de um novo nascimento, ela deve transformar-me completamente. Amigo, diante desses textos que apresentamos a você neste momento, o que é que você deve fazer? O que é que você precisa fazer? Eu gostaria de fazer um desafio com você que está lá em Mateus, no capítulo 5 e o verso 48. Mateus capítulo 5 e o verso 48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Procure viver uma vida cristã transformada. Você não pode ficar satisfeito com o estilo de vida que você viveu hoje. O hoje é o presente, e logo mais ele vai ser passado. Mas pense que o hoje está abrindo as portas para o futuro, e o amanhã precisa ser melhor do que o hoje e melhor do que o ontem. O que você precisa fazer? Procure melhorar a sua vida. Procure adequar a sua vida para que ela se torne semelhante à de Jesus Cristo. Há uma outra postura que devemos tomar também, que está lá em 1 João capítulo 2 e o verso 6. 1 João capítulo 2 e o verso 6. E o texto assim diz, 1 João, desculpe, eu estou aqui em João, vamos lá. 1 João capítulo 2 e o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu irmão, meu amigo, você que tem nos acompanhado aos domingos e tem reservado esse esse tempo de 30, 40 até 50 minutos, a palavra de Deus nesta noite está advertindo a todos nós. Se eu sou aquele que sou reconhecido como um cristão, e sei que Jesus é o Senhor da minha vida, o Senhor está lhe dizendo que você deve viver assim como Ele viveu, assim como Jesus andou. Como está a sua vida hoje? Você é aquele que afirmativamente diz que Jesus é o Senhor da sua vida? Ou você tem postergado, ou você tem adiado esse compromisso com Jesus? Posso afirmar com toda a segurança que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a sua vida. E neste momento, eu quero orar por você, para que você possa se transformar num futuro breve em uma nova criatura. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, a nossa gratidão, nosso louvor, porque o Senhor tem sido bom, generoso conosco. E nesta noite, podemos sentir, Senhor, a palavra de Deus aquecendo a nossa vida. E fomos desafiados aqui a assumir um compromisso com Jesus e tê-lo como o Senhor de nossa vida. Que a oração possa ser fortalecida no nosso dia a dia. Que a comunhão contigo, através do estudo da Bíblia, nos mova a ações e condutas diferentes daquela que tínhamos no passado. Abençoe esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Restaure a vida dela. Traga alento e esperança ao seu coração. Venha abençoar esta família, Senhor. E nos dê a tua bênção e a tua proteção ao longo desta semana. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco. Deus te abençoe e lhe dê uma boa semana. Um abraço. Até domingo que vem.